Galera, o que tá acontecendo com a seleção brasileira? Mais uma derrota da seleção sob o comando do Fernando Diniz, galera. E desta vez, uma virada para a Colômbia. A Colômbia, né, que já teve reportagem da imprensa, né, colombiana falando sobre a seleção brasileira, falando que a seleção brasileira é a pior de todos os tempos, né? E hoje vão lá e vence a seleção brasileira. E eu digo uma coisa, galera, se o Fernando Diniz não der um passinho atrás e parar com esse negócio de ficar improvisando, a seleção brasileira não vai. Primeiramente, a seleção brasileira, eu concordo, é fraquíssima, é uma das piores dos últimos tempos. É pior, o único jogador que se salva é o Neymar, mas o Neymar não quer saber de jogar futebol. O Neymar largou o futebol faz muito tempo que o Neymar não é atleta. Então a seleção brasileira, mesmo com o Neymar quando tá, mesmo sendo meia boca, é o que faz mais diferença, porque o resto muito fraquinho, laterais da seleção brasileira muito fraquinho, entendeu? E assim, e vou ser bem sincero, a seleção brasileira com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, passou sufoco para ganhar uma Copa. Você imagina essa seleção brasileira ruim e com um técnico que quer ficar o tempo todo fazendo essas mudanças onde os jogadores não estão assimilando. A verdade é que os jogadores da seleção brasileira não estão assimilando o que o Fernando Diniz quer. Fernando Diniz tem que entender que seleção não é clube. Ele não pode ficar fazendo essas doideiras de ficar trocando jogador, fazendo improvisação, que na minha opinião não vai pra frente. Eu nunca vi a seleção brasileira em quinto lugar. O quinto lugar, pô, numas eliminatórias. Pô, peraí, né? Peraí, não dá. Não dá. Pô, vamos acompanhar a galera do Linha de Passo falando tudo sobre a seleção brasileira e depois a gente volta a falar mais sobre a situação do Fernando Diniz e da seleção brasileira. E a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer, não mereceu virar o jogo, né, Jean? Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, né? Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo... Teve mais, hein? A seleção poderia ter perdido até de 4 gols. Lembrando que a seleção da Colômbia teve 2 pênaltis que o juiz não marcou, e muito menos o VAR. Então a seleção brasileira teve sorte ainda nesse jogo. Um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda. Mas, enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira, do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, talvez a CBF temesse de, e agora, hein? O que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral, né? E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? De novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, professor Calçado e aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não é a capacidade do Diniz em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da seleção brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos,
São dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta. Se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira. E se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira para enfrentar uma Copa do Mundo? Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Né? Ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. E eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha, mas a Espanha trouxe isso do clube. Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que, de repente, conseguiu funcionar na seleção espanhola por algum período que, ultimamente, não funcionou mais, nas últimas Copas do Mundo. Então, é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Paulo, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super posicional, todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. Tem várias formas de jogar. Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém entrar na sua defesa. Você pode jogar todo mundo lá na frente. Você pode jogar todo mundo no seu quadradinho. Pode jogar também, não tem quadradinho, pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor. Essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje. Isso não existe. Tem várias formas de ganhar. Agora, tem coisas que você enxerga, como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense, e elas são, na seleção, chamam mais atenção. Porque justamente falta isso, falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho. E é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora. Você pega assim, imaginar do meio de campo, o André. André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. Só o André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga? Não, quadradinho. Joelinton do lado dele, Longstaff às vezes. Rafinha no Barcelona com chave, pelo amor de Deus. Amplitude do lado direito. Martinelli no Arsenal no quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional. Nem todo jogo de posição todo jogo de posição é posicional. Fica esquisito falar isso, que jogo de posição é uma maneira de jogar. Mas nem todo jogo posicional é de posição. Lembrando daquilo que o Barcelona fazia, do que faz o Guardiola, do que faz o Arteta, do que faz a Real Sociedad, o Emmanuel Guacil, na Espanha. Agora, o Martinelli é jogador do Arsenal. Do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti, ele não é assim tão... Você não pode comparar ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz... Está todo mundo misturado. Você encontra o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos, você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom, aí você vem para o Brasil e você fala para eles, a ideia é muito boa, mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. Como se aquele jogo mais organizado fosse um jogo que tirasse a liberdade do jogador. Isso é bem legal para discutir, porque a gente está no momento do Brasil que é o seguinte, esse aqui é liberdade total, esse aqui o jogador está numa prisão. Não privem os nossos jogadores os nossos talentos, coitados dos nossos talentos. Não. Eles vão para lá, o futebol deles, fica assim, um futebol todo reduzido. Esse discurso acho que melhora, mas... Aí vem aqui, cara, mas assim, é tão diferente, assim, a liberdade, ela é fantástica. Mas mesmo a liberdade precisa, para você
dá liberdade total ao jogador, é um jogo que não é simplório. É uma bagunça organizada. Ele é complexo, o entendimento dele. Você tem que recuperar um jogo que você não joga há muito tempo, ou talvez nunca tenha jogado na vida estando no Brasil. Então, não é de uma hora para outra. Porém, o Calçade... só quero deixar aqui no ar, você tem outro disruptivo que veio para romper com tudo, que sempre a gente já conhece, é antigo, que é o Bielsa, no Uruguai. O Uruguai ganhou da Argentina. O Uruguai ganhou do Brasil. Na Bomboneira. Na Bomboneira. Jogando bem. E ele Merecendo. também é um jogo diferente, mas você não vai falar que é um jogo... Mas eu só Então, acho... mas a questão, eu acho que assim, até o André Plihal está nos assistindo e me mandou justamente essa mensagem. O Bielsa também chegou há pouco tempo e a seleção do Uruguai está fazendo o que está fazendo. O Uruguai está jogando como o Bielsa assinou a carreira dele? De jeito nenhum. Então. Não foi contra o Brasil assim, não foi contra a Argentina assim. Hoje acho até que foi mais. O Bielsa dá um pouquinho de passo atrás. Contra o Brasil deu vários passos. Eu só acho que era disso que eu queria falar, Porque é necessário. Paulo, porque eu acho que existe uma diferença fundamental nas duas coisas. O Fernando Diniz já provou, inclusive nas últimas estreias dele por São Paulo, por Fluminense, ele já provou que ele sabe disso, que ele não pode chegar querendo revolucionar o seu time. Então, eu me lembro que a estreia dele, do São Paulo, eu me lembro muito especificamente, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que foi o anti-dinizismo. O Flamengo de Jorge Jesus voando. Foi um 0x0 picado, marcado. Porque ele sabia que não adiantava, naquele momento, começar daquele jeito. Com o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Não sei se foi o primeiro jogo, mas um dos primeiros contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi mais ou menos a mesma história. Então o Diniz, ele é um cara que acho que já entendeu que talvez certas coisas levem mais tempo e que, portanto, não adianta querer começar afobadamente a implantar tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol. Só que aí entra aquilo ao que eu me referi no começo do programa. O contexto dele é muito específico. Ele não está com um contrato assinado até o final da Copa do Mundo. Ele não está que nem o Bielsa sabendo que ele vai dirigir o Uruguai na Copa do Mundo. O Diniz, de certa maneira, isso para mim ficou muito claro na primeira entrevista coletiva dele como técnico da seleção. Ele sabe que ele precisava, e eu já digo precisava porque acho que assim, se há um acordo com o Ancelotti, se de fato o Ancelotti quiser vir, o Ancelotti virá agora. Mas ele sabia, pelo menos quando ele assumiu a seleção brasileira, que, cara, se ele chegasse e do 5-0 na Bolívia, ele emendasse 4-0 na Venezuela, 3-0 no Uruguai, 4-0 na Argentina, 5-0 na Colômbia, o Ancelotti ia ter que esperar. Quer dizer, ia começar um clamor, e as coisas funcionam assim no Brasil. Então, o que eu acho que talvez tenha havido é que o próprio Diniz, de alguma maneira, falou, não, eu vou impor eu vou impor minha marca. Agora, é claro que quando você quer assinar, você corre maiores riscos. E hoje o resultado foi absolutamente Sabe a comparação? justo. Eu já fiz várias, né, de garoto e tal. É um garoto na peneira. Na peneira, quando é peneira mesmo, não é que você está ali fazendo um teste e tem alguém de olho em você. É aquilo. Você tem 20 minutos, são 22 caras desconhecidos que têm 22 minutos para aparecer. Você não toca a bola para ninguém na peneira. Você não toca a bola para ninguém. Só que aquilo não é jogo coletivo, aquilo não é futebol, mas você precisa aparecer. Eles vão te escolher pela sua capacidade individual. Eu entendi. Eu acho que uma coisa ele junta, tem 6 jogos tinha ou tem 6 jogos para se garantir na Copa do Mundo. E tem uma diferença para o clube. No clube ele chega, como você falou, faz um jogo pelo São Paulo e Flamengo super conservador, fechadinho, mas ele sabe que ele tem o dia seguinte, a semana seguinte, a outra, ele vai com o tempo cavando espaço e construindo o que ele quer. Ele não tem esse tempo na seleção. Por isso que você falou, e também porque não tem o tempo na prática com os jogadores. Então você imagina se ele pega, joga um pouco mais fechado, a seleção marca mais, faz um jogo mais à la Tite, que não era um jogo defensivo, ao contrário, mas um jogo muito mais simples de ser entendido pelos atletas, principalmente sem a bola, né? E aí o Brasil vai lá, consegue o resultado. Em que momento ele dá esses passos adiante para virar Diniz? Com essas interrupções e com pouco tempo. Então, por isso que eu falo, eu entendo a ideia dele de insistir no futebol que ele mais acredita. Por enquanto, a ideia tem sido péssima. Na prática. Não sei se vai ser durante toda a passagem dele. Por enquanto, a ideia na prática... Hoje foram 5 minutos, como você falou,
de um Diniz que você olhava e falava, nossa, esse é o time do Diniz, tá voando, pressionando, Vinícius Júnior quase faz um gol no começo, depois tem um golaço, a tabela, aproximação, troca. De repente, bagunçou tudo e se vê jogador correndo para tudo quanto é lado e ninguém tem O Brasil sofre, isso acontece um pouquinho com o Fluminense, né? O Brasil sofre quando o adversário tem a bola. Enquanto a Colômbia não pegou a bola, o Brasil fez 1-0. Quando a Colômbia passa a ter a bola, aí a Colômbia encontra todos os espaços, os vazios, os buracos que a seleção oferece pela sua desarticulação. Algo que eu não gosto, já falei aqui no Linha, assim, o futebol brasileiro não pode desprezar o meio de campo. É um desprezo sistemático. Por vários motivos. Também porque às vezes você não encontra até jogador. Mas se olha para o Fluminense, o que ele escalou foi o Fluminense com Cano, John Kennedy, Arias e Keno. Os 4. Paulo Henrique Ganso, segundo volante. Hoje tinha Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Martinelli. Na final da Libertadores ele não foi, ele não foi com esse Flu. Ele foi com 3. Então, assim, esse jogo torna o meio de campo um lugar de passagem de velocidade da bola. A bola não para ali para organizar. Então, um frenesi de futebol. Tudo bem. Então, é uma possibilidade, está certo ou está errado? Nem certo nem errado. Tem que funcionar. Para funcionar, você tem que ter a bola o tempo todo. Porque os jogadores estão distribuídos. Isso durou 5 minutos. Estão distribuídos, pressionando o adversário, e aí é aquele toque, passa o pé na bola, o outro infiltra, tá bom. Você tem que jogar os outros 85. Sem a bola e quando tiver a bola desse jeito. E não existiu mais esse jogo. O Brasil parecia o Fluminense na prorrogação. Então, mas o Boca. Ele podia até ter mudado o estilo de jogo e não permanecer naquele jogo que a gente viu nos 5 primeiros minutos apenas. Mas, para mim, a grande questão nesse jogo, até porque eu acho que no segundo tempo o Brasil conseguiu puxar vários contra-ataques, aí eu discordo da saída do Rodrigo, por exemplo, não sei se ele está pensando na Argentina, mas ele errou. Acho que ele errou, mas para mim o principal problema, e esse foi um problema do primeiro ao último minuto do jogo, e foi assim que os gols saíram, o problema era a fragilidade de marcação do lado direito da defesa brasileira. O Emerson, e aí não estou querendo colocar a culpa no Emerson, tá? O que eu acho é que assim, ali havia um espaço muito grande, a questão você pode resolver, e ele levou só um lateral direito, né? É bom que se diga. Mas você tem zagueiros de qualidade, outros ali no banco, você tem jogadores para eventualmente até improvisar por lá, que oferecesse uma capacidade de marcação maior, porque o Luiz Dias, ele passeou do começo ao fim do jogo, os gols acabaram saindo no final, o Emerson estava completamente perdido na marcação por lá, então, para mim, o que houve de mais grave no segundo tempo foi a fragilidade defensiva, e toda ela por ali, praticamente. Isso, o segundo gol sai o Emerson, a gente está até vendo o jogo, né, juntos, o Emerson dá 4 mapeadas, que a gente chama de quebra o pescoço. A bola está no lado oposto, Luiz Dias aqui, ele já tinha percebido que o Luiz Dias era um cara para ficar esperto com ele. Já eram 80 minutos, praticamente. O Luiz Dias, isso. O Luiz Dias, né? O Alisson já tinha trabalhado bem. Então ele dá aquela assim, tá só 1, 2, 3, 4, só marcando onde está o Luiz Dias. Bola cruzada, cadê o Luiz Dias? Passou. Caixa, gol. E pior que passou não, porque ele, mais uma vez, o Emerson estava centralizado ali junto com os zagueiros, quer dizer, então ele estava com um problema de posicionamento muito claro do começo ao fim do jogo. É verdade que o Brasil não tem tantas opções por ali, e por isso que eu falei, o Danilo faz muita falta, porque provavelmente, inclusive com o Danilo, ele ficaria ao lado dos outros 2 zagueiros, o Lodi ganharia ainda mais liberdade para trabalhar ali com o Vinícius, com o Martinelli. Claro que já, hein? As atuações do Lodi. O Lodi, o que justifica o Lodi não tem... receber tantas oportunidades assim na seleção brasileira? Além do que fez no Atlético Paranaense, fez muito bem e fez muito. Sim, concordo. O que mais ele fez para sempre ser, ou quase sempre ser lembrado como convocado para a seleção brasileira? Porque hoje os 2 laterais e o Gabriel Magalhães também com atuações bem abaixo do que uma seleção o Pepe Guardiola cansou de escalar o Manchester City com 4 zagueiros. Um, em tese, na lateral direita, um na lateral esquerda e 2 zagueiros. Mas zagueiros. Sim. Akanji, Ake, Rubem Dias e Laporte, quando jogava lá. Quantas vezes ele não fez isso? Agora, Guardiola é o lateral, que é zagueiro, é o lateral esquerdo dele.
Então, sabe, Nem foi tão bem assim possível. quanto o Chelsea. Claro. Porque eu concordo contigo. Eu acho que eles dois são abaixo, tecnicamente, do que a seleção brasileira precisa. E outra, Os dois assim, laterais. E estão expostos. É engraçado Muitas vezes. o quanto no Brasil também existe uma certa aversão aos 3 zagueiros, mas para mim, olhando para a qualidade que o Brasil tem pelos lados de campo, porque o Brasil tem muita qualidade pelos lados de campo, tanto que a gente nunca sabe, mas quem vai jogar ali? Porque ali já tem o Vinícius, porque ali já tem o Martinelli, porque ali já tem o Neymar, quando o Neymar jogava por lá. São muitos jogadores para atuarem abertos pelos lados do campo, com qualidade ofensiva e que podem eventualmente ajudar na marcação, uns mais, outros menos. E lateral, a gente não tem, a gente tem só o Danilo. E o Danilo hoje é um lateral que joga muitas vezes como zagueiro. Então, o que eu acho é que, assim, essa é uma solução que talvez o Brasil vai ter que olhar cada vez com mais carinho para ela, enquanto essa... Não insiste. Essa aí, não insiste. Porque tem o Militão, quando tiver recuperado, que joga lateral e zagueiro. Não insiste. É isso. O próprio Marquinhos, eventualmente, porque é um jogador mais rápido, pode jogar aberto. Muitas vezes como lateral, Como Marquinhos. lateral, assim... Você encontra outras formas. Ninguém Galera, a seleção brasileira, né, tá com uma defesa, né, muito vazada, a pior defesa dos últimos anos, né, e o Fernando Diniz não consegue mudar isso. Eu acho que o Fernando Diniz, assim, na minha opinião, galera, eu não sou treinador, não sou nada, é só achismo, é opinião minha aqui no canal, mas assim, poxa, custa o Fernando Diniz pra botar os caras pra jogar do jeito que joga no clube? Custa ele botar os caras pra jogar da forma que joga? Se você contratou fulano, joga na ponta esquerda. Opa, você vai jogar na ponta esquerda. Pô, chamei o cara, convoquei o cara que joga na ponta direita. Bota o cara na ponta direita. O cara joga pelo meio. Bota pra jogar pelo meio. Poxa, aí o cara joga de ponta esquerda, tu vai jogar centralizado. Tu joga de meio, tu vai jogar caindo pela direita. Pô, não dá, cara. Assim fica difícil. O jogador não consegue assimilar o que ele quer. Os jogadores estão sendo até simpáticos, gostam do Diniz. Mas assim, não tá agradando ninguém. Não tá. Não tá agradando, entendeu? Porque não adianta nada. O jogador joga a vida toda de um jeito. Chega na seleção, o cara tem que mudar tudo. Não adianta o Fernando Diniz falar em tempo, porque na seleção brasileira não tem tempo pra poder treinar. Não existe. Seleção brasileira nunca foi pra treinar. O objetivo da seleção não é para treinar. O jogador ele treina no clube. Ele chega na seleção. O que o técnico tem que fazer? É só ajustar o time e botar em campo, porque cada um é convocado na sua posição. É para isso. Não é para treinar. Se ele quiser treinar, ele treina no clube, cara. Seleção brasileira não é para treinar. Ele já pega os jogadores. Lateral direito na lateral direita, lateral esquerda, lateral. Cada jogador da posição que ele convoca. Tanto que na seleção você convoca jogador de cada posição. Você não convoca 2 laterais. 4 laterais, você convoca 4 zagueiros, vários meio-campo, atacantes. Então é para isso, exatamente para isso. Você bota o cara de cada posição. Então, na minha opinião, não faz sentido nenhum improvisações. Não faz. Entendeu? E a forma também que ele quer botar a seleção para jogar, beleza, eu gosto do estilo dele, um cara que, gosta, tem que jogar para frente. Mas não é o momento, cara. O momento do Fernando Diniz é dar um passo para trás. Entendeu? Se o Fernando Diniz não der um passinho para trás, e depois tentar dar 2 ou 3 pra frente, a seleção brasileira não vai andar, cara. Não vai, porque a seleção brasileira não tem como jogar das condições que tá jogando hoje. Não dá. Não dá, isso daí é bem nítido. Entendeu? Laterais também, uma coisa que eu concordo. Cara, se não olhar com carinho, tem que trabalhar, cara. Tem que olhar também pro Brasil, se tiver jogadores, jovens aí, vão trabalhar esses caras, meu. Não dá pra você ficar confiando nesses caras. Não sei quem que inventou esse Renan Lodi, cara. Não sei quem inventou esse cara na seleção. O Tite chegou um tempo que tava convocando e agora retornou pra seleção. Eu vou ser bem sincero pra vocês, galera. Não gosto de falar essas paradas, mas assim, parece que o Fernando Diniz ele não vê nenhum desses jogadores jogando em seus clubes. Parece que deram a lista na mão dele, ó. Esses daqui são jogadores que vão estar na seleção brasileira. E assim, o jogador chega na seleção, o cara joga de maneira totalmente diferente. Será que ele realmente está vendo cada jogador que ele está convocando jogando em seus clubes? Será que realmente está sendo visto mesmo o jogador? Será que está tendo aquele trabalho? O jogador ele está jogando assim, então, vou levar para a seleção para poder ele dar um gás aqui nessa posição. O cara chega na seleção, o cara joga de uma posição totalmente diferente. O que está acontecendo? Fica minhas dúvidas, galera. Assim, a torcida é imensa aí pra seleção brasileira retomar um bom futebol, retomar a liderança, mas assim, fica difícil. Se a seleção brasileira continuar jogando assim, a Argentina perdeu pro Uruguai, ok. Mas se a seleção ficar jogando assim, vai tomar um piar. Vai tomar, porque não dá pra jogar desse jeito. Não dá.
Cara, assim, na minha opinião, agora que passa mais clube, mais seleções para a Copa do Mundo, aí eu vejo aqui, são 6 vagas, o sétimo disputa a repescagem. Poxa, Brasil em quinto lugar, Venezuela, Colômbia na frente, Uruguai e Argentina, beleza, tá ok, são as melhores aí também, junto com o Brasil, mas pô, Venezuela e Colômbia na frente do Brasil não tem cabimento. Aí fica aquela dúvida, será que tem que ter tempo pro Fernando Diniz? Será que não vai estar colocando em risco a vaga da seleção brasileira numa Copa do Mundo se continuar dessa forma? Porque assim, se a seleção brasileira continuar nessa decadência, perdendo os jogos que não é pra perder, pô, me desculpa, assim, eu não consigo, assim, eu falo, a seleção brasileira pra ficar fora de uma Copa do Mundo tem que estar fazendo um trabalho muito ruim. E nesse início de trabalho do Fernando Diniz é ruim. Só venceu os 2 primeiros jogos e depois foi empate e derrotas. Assim, trabalho início ruim, defesa ruim, tá ruim. Essa é a verdade. Não tem esse negócio de falar ganhou Libertadores. Também gosto do Fernando Diniz, mas pô, mas tá ruim, cara. Não é hora de chegar e querer passar a mão, falar que o Fernando Diniz é o cara, tá ruim. Aí fica a pergunta, será que realmente vai vir um Ancelotti? E se não vir Ancelotti, vai permanecer o Fernando Diniz? Será que o Fernando Diniz é capaz? E aí? Será que na Copa do Mundo vai fazer pior que o Tite fez nas últimas Copas? A gente reclamava do Tite. Pô, e a seleção brasileira tá jogando muito pior. A situação tá delicada, hein, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês se o Fernando Diniz tem que permanecer na seleção brasileira. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, é claro, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E outra coisa também, né, galera? Lembrando aqui, Fernando Diniz tem só mais um jogo importante à frente da seleção, que é o jogo contra a Argentina, pelas eliminatórias. Depois as eliminatórias só voltam no final do próximo ano. Teremos aí amistosos, já tem amistosos marcado. Provavelmente vai permanecer o Fernando Diniz. Aí fica aquela dúvida, será que a seleção brasileira, a CBF, já tem um nome para assumir a seleção? Será que realmente o Ancelotti assume na próxima temporada? Deixe nos comentários aí, galera, o que vocês acham de Ancelotti na seleção brasileira. Será que o Ancelotti é a solução? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.